E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azaziel, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safaté, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safaté, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque tenho feito. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, e eu peço que o Senhor possa continuar falando conosco, que a Tua presença, Senhor Deus, continue dessa forma no meio de nós. Estamos sentindo o Senhor de uma forma tremenda aqui. Eu peço que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de agir, ó Deus. Vem, Espírito Santo, de uma forma tremenda. Restaura corações, restaura propósitos, que possamos seguir, ó Deus, segundo o Teu querer. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando sobre a perspectiva de homens de Deus da Bíblia que tiveram uma vida abençoada. Qual o caminho que eles tomaram, a forma em que Deus os usou, e quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida para uma vida abençoada. Essa palavra que eu vou ministrar hoje é uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a vida de um profeta. É uma palavra que vai te dar uma direção para você sair daqui vivendo um especial, algo novo de Deus. A palavra de Deus fala nesse texto a respeito da vida do profeta Eliseu. Antes de falar de Eliseu, quero falar brevemente, rápido, sobre Elias. Elias foi um profeta que se levantou sobre Israel de uma forma diferenciada, porque ele não era de um berço profético, ele não era de um berço sacerdotal. Ele simplesmente aparece como um agricultor que se levanta como profeta para profetizar contra o rei de Israel em uma época de crise de Israel. A Bíblia fala que a profecia dele foi tão poderosa que Deus a confirmou no céu. E ele não profetiza na direção de Deus, ele não profetiza dizendo: olha, Senhor, Deus me disse isso. Mas ele diz assim: assim, conforme a minha palavra, não vai chover. E a Bíblia diz que Deus confirma e dá direcionamento para essa palavra na vida dele. Depois disso, uma série de eventos acontece e transforma Elias em um homem que até hoje se dá testemunho da vida dele. Ele ressuscitou uma criança. Ele fez multiplicar azeite e farinha na vida de uma viúva para que ele pudesse viver junto com ela. A Bíblia fala que ele passou um tempo sendo servido por corvo, trazendo pão e carne todos os dias, e ainda tomava da água do ribeiro até que secasse. A Bíblia fala que ele enfrentou 850 profetas, que eram 450 de Baal e 400 de Azera, que lutavam e profetizavam contra Deus, e ele venceu todos os profetas. A Bíblia diz também que ele dobrou os joelhos, aliás, ele se inclinou diante de Deus e pediu chuva, e a chuva voltou na terra de Israel de uma forma tremenda. Esse profeta marcou a história,
de uma forma poderosa. Nesse texto a Bíblia fala que esse profeta agora está tendo uma experiência com Deus. Ele se afasta achando que o tempo profético dele terminou. Mas a Bíblia fala que o tempo profético dele ainda não tinha terminado. Ele tinha uma palavra da rainha dizendo que ia matá-lo, que em 24 horas ou até o próximo dia ele estaria morto. Mas a Bíblia fala que isso não ocorreu porque não vale encantamento contra a vida daquele que serve a Deus. Aquele que está debaixo da promessa de Deus está guardado pelo Senhor Jesus. Agora, olhando para essa perspectiva, eu vejo ele dentro de uma caverna, e Deus o chamando, porque ali na caverna parecia que era o final, parecia que tinha tudo terminado, tinha acabado tudo da história dele. Deus o chama, e esse chamado de Deus, Deus fala para ele: você ainda tem muito o que fazer, Elias. Eu estou te chamando porque ainda você vai ungir um rei sobre a Síria, você ainda vai ungir um rei sobre Israel, e mais ainda, você vai ungir um profeta no seu lugar, que vai ficar no seu lugar. A Bíblia fala que esse homem agora, impulsionado pela palavra de Deus, vai em busca de ungir primeiro o profeta no seu lugar. E aqui eu já tenho uma lição a aprender, entender que você não precisa se preocupar com posição, você não precisa se preocupar com o lugar, você não precisa se preocupar com a sua situação, achar que alguém pode passar na tua frente. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o que Deus tem para a sua vida vai chegar na sua mão, e ninguém vai tomar o lugar que Deus escolheu para você, porque Deus está nesse negócio. Elias podia dizer assim: eu vou ungir um profeta no meu lugar. Imagina, eu quero o meu lugar, eu quero ficar nesse lugar. Mas ele sabia que o lugar dele tinha um tempo, e que Deus levantaria uma geração posterior a dele. Deixa eu dizer uma coisa: Deus está levantando você, mas depois de você vem uma geração que vai vir, e pode ser melhor ainda que você. Deseje isso no teu coração. Deus quer escolher você para ser mentor, para ser alguém que vai instruir pessoas que vêm depois de você, pessoas mais jovens, pessoas que têm chamado também. Então Deus está te escolhendo para levantar outros para a glória do nome do Senhor. Diga para alguém assim: Deus está de olho em você. Diga: Deus escolheu você. Aleluias. Aí a Bíblia fala que ele foi direcionado por Deus, aleluia, e vai ao encontro de Eliseu. O encontro de Elias com Eliseu não foi um encontro que ele passou pelo caminho e aí Deus o mostrou, não. Ele foi em direção, ele sabia aonde estava Eliseu. Ele não saiu procurando sem destino. Eliseu era alguém, pelo que o texto diz, conhecido. Ele era de uma família conhecida, porque Deus fala até o nome do pai dele quando está direcionando a palavra para Elias. Elias sabia que ele tinha uma família, sabia onde morava essa família, sabia qual era o propósito de Deus para ele, e ele vai para aquela área, a área onde estava a família dele. E o que me chama muito a atenção nesse texto é que Deus está dizendo uma coisa clara: quando alguém tem uma promessa, primeiro, Deus o conhece pelo nome, Deus conhece quem é a sua família, Deus sabe de onde você veio. E digo uma coisa para você: Deus sabe aonde você está para levar a promessa a acontecer sobre a sua vida. Ei, aqui eu entendo que Deus sabia tudo sobre a história de Eliseu, mesmo sem Elias saber. Sabe o que significa? Deus sabe tudo sobre a sua história. Deus te conhece nos mínimos detalhes, Deus te conhece nas confidências, Deus te conhece no oculto, Deus te conhece lá no seu quarto, Deus te conhece dentro da sua família, e Ele sabe quem é você, e mesmo assim Ele está direcionando uma palavra profética para a tua vida, dizendo: ei, não importa o que aconteceu, o que importa é que Deus tem um caminho novo para a sua vida, uma nova história vai se levantar. Estava Eliseu ali sem saber o que ia acontecer, mas Deus tinha programado uma nova história, um novo recomeço. Ei, Deus tem uma reedição da sua história. A história que parece estar ruim para trás, se prepare, porque vem um tempo de coisas boas de Deus para acontecer, e isso já está chegando, já é o tempo do novo de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer para alguém assim: é o tempo do novo? Diga: é o tempo do novo.
Diga, Deus está trazendo novo para você. Aleluia. Quem crê que o novo de Deus está chegando? A Bíblia fala que Elias passa pelas terras e encontra Eliseu arando, trabalhando. 12 juntas de bois o acompanhavam e ele estava na 12ª, ou seja, ele estava na última. Todas as outras estavam à frente e ele estava levando a última junta de boi. Quando a Bíblia fala que Elias vai até ele e joga-lhe um manto sobre ele, transferindo a unção, ungindo ele, trazendo ele para ser profeta na casa de Deus. A Bíblia fala que algumas características nesse texto mostram como pode ser o início de uma vida de alguém muito abençoado. A primeira coisa que eu vejo é que quando ele viu que Deus chegou na vida dele para mudar a história dele, ele estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha por aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele estava disposto a abrir mão da vida que ele levava pelo novo que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, para que o novo de Deus venha na sua vida, você tem que estar disposto, estar disposta a abrir mão, porque muitas das vezes a gente pede, Deus, faz algo novo na minha vida, Deus, me dá uma vida nova, Deus, muda a minha história, mas a gente é tão apegado ao passado, ou tão apegado ao que estamos vivendo hoje, que quando Deus abre uma porta, um direcionamento, abre um caminho para que a gente siga por uma direção diferente, a gente tem medo de deixar aquilo que está agarramos naquilo e achamos que aquilo é o que vai segurar o nosso futuro, mas a Bíblia está dizendo aqui, ei, quando chega o novo de Deus, você tem que abrir mão daquilo que você fazia no passado. Ei, deixa eu dizer uma coisa, tem gente que Deus vai mudar a profissão, tem gente que Deus vai mudar situações, tem gente que Deus vai mudar você de casa, de bairro, talvez até de cidade. Se prepare, esteja aberto para o novo de Deus, porque quando o novo de Deus chega, ei, o novo de Deus chega para mudar a tua história definitivamente, não é temporal, não é parcial, mas para isso, abra mão da sua zona de conforto, porque muitas vezes a zona de conforto que você está vivendo, parece que é seguro, é uma segurança firme, mas eu quero profetizar algo na sua vida, a verdadeira segurança está em estar no centro da vontade de Deus, a verdadeira segurança está em seguir a vontade de Deus para a sua vida. Diga para o seu irmão assim, a segurança está no teu futuro. Diga para ele, a segurança está garantida por Deus. Tua segurança está em Deus. Tua segurança está em Deus. A gente vive tempos assim. É igual uma história de um urso, uma vez que... Uma historinha, mas ilustra bem. O urso que viu um pote de mel dentro de uma cesta. E enfiou a pata e pegou o pote de mel. E ficava tentando tirar o pote de mel, mas quando ele fechou a mão no pote de mel, não passava o mel pela cesta. E ele ficou horas e horas e horas tentando e não conseguia. Quando ele desistiu, veio outro urso e derrubou a cesta e o pote saiu da cesta. E ele ficou bravo com o outro urso. Mas o outro urso tranquilamente pegou o mel e não deu bola para ele e seguiu o caminho. Sabe o que significa isso? Esteja disposto a mudar. Se não está certo, não está dando certo, ouça a Deus. De repente Deus quer uma mudança. Porque a gente fica às vezes tentando fazer sempre do mesmo jeito e a gente está vendo que está dando errado. A gente está ali fazendo sempre do mesmo jeito e a porta não está abrindo. E a gente não se dá a vontade de Deus de entender o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito e aquela situação. E muitas vezes nós estamos dando murro em ponta de faca, como diz o ditado aí no mundo. Ei, deixe Deus te dar a direção para aquilo que Ele tem na sua vida. E se tiver que mudar um hábito, se tiver que mudar uma forma de ser, se tiver que mudar uma forma de falar, se tiver que mudar alguma coisa na sua vida, esteja apto a mudar, porque a mudança vai trazer o novo de Deus sobre a sua vida.
A mudança às vezes não é muito interessante, às vezes é desconfortável, mas quando a gente muda, a gente vai ver que a mudança, na verdade, quando vem de Deus, sempre vai ser para melhor. E eu ouvi uma vez o nosso pastor falar, acostumar com o que é melhor é mais fácil. Tudo que o seu irmão diga assim, acostumar com o que é melhor é mais fácil. Diga para ele assim, então larga isso, irmão. Aleluia. Segue para o melhor de Deus. Outra coisa que me chama a atenção e que dá uma estratégia nesse texto é que quando ele recebeu o chamado, ele não só largou o que estava para trás. A Bíblia fala que ele sacrificou diante de Deus o que estava para trás. Ele entregou diante de Deus o que estava para trás. Ele pegou a junta de boi que ele trabalhava e matou a junta de boi. Ele usou a estrutura da junta de boi para assar a carne. A carne que Deus não pedia para ele, ele deu ao povo que morava junto com ele. E as entranhas que Deus pedia para queimar, segundo Levíticos, ele queima diante de Deus como oferta agradável ao Senhor. Sabe o que significa aqui? Muitas das vezes a gente diz assim, eu vou viver um novo de Deus. Mas a gente fala assim, mas fica aí que se eu precisar eu volto. Eu vejo, por exemplo, a história de Batimeu, filho de Timeu. A palavra Bartimeu, Bar significa filho de Timeu. A Bíblia é redundante de dizer que eram filhos de Timeu. Timeu, então, era alguém importante. Só que Bartimeu era cego. E para poder pedir esmola na saída de Jericó, ele tinha uma capa. Aquela capa era a autorização governamental para que ele, naquele lugar, pedisse esmola. E ele, quando Jesus passou por ali, ele gritou pedindo misericórdia a Cristo. Ele chamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que quando Jesus parou e mandou chamar ele, e ele recebeu o chamado que o mestre estava chamando, a primeira coisa que ele fez foi jogar fora a capa. Porque ele estava jogando fora a capa, ele poderia ir com a capa, ele podia continuar com a capa e ir até Jesus para ver o que ia acontecer, mas ele entendeu que quando Jesus chama, você pode jogar o passado fora e desvincular dele, porque coisas novas de Deus vai acontecer. Sacrifique, mate de vez aquilo. Não fique pensando em dois barcos. Às vezes a gente vem para a igreja, mas a gente fica com um pé lá fora, um pé aqui dentro, um pé lá fora. Mate aquilo que atrapalha você andar em Cristo, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Sacrifique isso diante de Deus. Sacrifique. E a Bíblia fala que quando Bartimeu jogou fora a capa e foi na presença de Cristo, será que Jesus sabia que ele era cego? Sim ou não? Mas assim mesmo Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Sabe que essa pergunta faz referência para nós? Qual é o propósito que você quer diante de Deus? Qual é o teu propósito diante de Deus? E se Deus aparecesse hoje para você, você continuaria no propósito? Ei, não podemos ficar mudando o propósito da nossa vida no meio do caminho. Temos que focar, porque quando focamos, nós temos direção para alcançarmos a promessa de Deus na nossa vida. Diga para o seu irmão assim, tem promessa de Deus na sua vida. Outra coisa que me chamou muito, mas muito atenção nesse texto que nós lemos, é que ele se desfaz daquilo que prendia ele ao passado para o novo. Mas ele chega diante de Elias e dá uma palavra para Elias que me chama a atenção, porque hoje nós temos perdido esse vínculo. Ele era um moço solteiro, ele era um moço desimpedido, mas quando ele chega diante de Elias, ele diz assim, Elias, eu vou, mas antes deixa eu ir abraçar meus pais, antes deixa eu voltar para minha casa, deixa eu beijar o meu pai e a minha mãe. Eu vejo nesse moço uma qualidade que não pode faltar na vida de alguém que quer ter uma vida abençoada. É valorizar a família que Deus te deu. Valorizar a família é um ponto que você ganha mais com Cristo.
Deus, quando estabeleceu toda a criação, o principal foco de Deus era formar uma família. Por isso Ele criou Adão e criou Eva, para que houvesse uma família. O primeiro casamento estabelecido, Deus foi quem fez, e Adão e Eva não tinham pai e mãe, mas Deus usou o termo, deixará o homem pai e mãe para unir-se à sua esposa. Deus estabeleceu a família no jardim do Éden, para que ela persistisse até o dia de hoje. Ei, quer que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida? Honre a família que Deus te deu. Honre a tua esposa, filhos, honre os teus pais, honre o teu marido, honre a família que Deus colocou na tua vida. Ei, pastor, mas eu já me casei. Mesmo assim, continue honrando o seu pai e a sua mãe. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando você se casou, você assumiu que a tua sogra e o teu sogro também precisam ser honrados. Aleluia. Não me diga que você não sabia quem era o seu sogro e sua sogra. Você casou sem saber. Honre. É o caminho da vitória. Honrar a família. Eu vejo tantos casais com problemas. Sabe por quê? Porque ou o marido ou a mulher tem até ciúmes da outra família. Não quer dividi-lo. Ei, o caminho da vitória é você honrar a família que foi constituída por Deus em pai e mãe. Mas pastor, meu pai e minha mãe é uma benção, mas minha sogra, deixa eu dizer uma coisa para você, são os pais do seu cônjuge. Honre, abençoe eles, ore por eles. Quando eu vejo nesse texto ele parando o chamado, era uma coisa extraordinária que estava acontecendo na vida dele. Era uma coisa extraordinária. Aquele momento era um momento de transformação, mas ele parou o momento de transformação para dizer: eu preciso estar com a minha família faz parte da minha bênção, porque se não fosse meu pai e minha mãe, talvez eu não estivesse aqui. Quando Deus nos dá uma família, a minha família pode não ser a mais perfeita, mas é a que Deus me deu, e eu a amo. Ame a sua família. Vou confessar para os irmãos, eu amo minha sogra. Eu amo ela. Ela é uma bênção. E hoje Deus fez um mistério na minha vida. Minha mãe há 2 meses atrás se foi, partiu. E há quase 2 anos atrás, meu sogro partiu. E eu fiquei com um pai e continuei com uma mãe. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Eu poderia falar assim, fiquei sem mãe. A minha mãezinha foi para o céu, mas Deus me deixou outra mãe para me cuidar. Assim é a nossa vida. Família tem que fazer parte dos nossos planos. Você pode dizer para alguém assim: faça parte dos planos da sua família. Agora diga para ele assim: e a tua família faça parte dos teus planos. Eu destaco e vejo, Deus não escolhe pessoas aleatoriamente. Deus tem propósitos. Quando Deus olhou para a vida, antes de falar com Elias, Deus olhou para a vida dele e falou assim: esse moço aqui honra pai e mãe. Esse moço tem compromisso com a família. Se ele tem compromisso com a família, ele vai ter compromisso com a minha obra. Ele vai ter compromisso comigo. Solteiros que aqui estão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a pessoa pretendente que você quer não tem compromisso com a família dele, caia fora enquanto é tempo. Porque se ele não tem compromisso com a família dele, não vai ter com você. Independente de sexo. Independente de sexo. Independente de sexo. Se a pessoa que está compromissada com você fala que te ama, mas não ama os seus pais, só sai da boca para fora. Porque se não ama quem o gerou, quanto mais um parceiro que encontrou no caminho. Deus quer pessoas compromissadas com família. Está entendendo? Você pode dizer um uhul? Aleluia. Aleluia. Ainda chego lá. Outra coisa que eu vejo na vida desse moço, que faz com que ele receba
o chamado, a bênção de Deus sobre a vida dele, chama-se servir quem te dá oportunidade. Porque assim, vamos convir comigo, esse moço chegou, era Elias que ungiu ele, pastor. Qualquer um, não. Era um homem respeitado da época. Ele recebe a unção de Elias. Agora ele é profeta. Agora ele é, entre toda a escola de profeta que servia a Elias, ele estava acima de todos. Esse moço poderia simplesmente dizer assim: Elias, valeu, vou seguir o meu caminho, você segue o seu, porque agora eu vou profetizar para outras bandas. Mas sabe o que esse moço fez? Seguiu Elias até o dia em que Deus o tomou. Às vezes a gente lê a Bíblia e parece que aquela semana ou aqueles dias já aconteceu a tomada de Elias, mas não. É que se você prestar atenção ainda houve alguns eventos que mostram que eles ficaram juntos por mais de alguns anos. E durante esse tempo a Bíblia fala que ele deitava água nas mãos de Elias. Ele era fiel àquele que lhe deu uma oportunidade de ser profeta. Ele esperou o tempo dele para subir na posição que Deus tinha para ele. Deixa eu dizer uma coisa, a gratidão na nossa vida por pessoas que Deus usa para nos abençoar é o segredo para termos uma vida abençoada. Porque muitas das vezes somos gratos a Deus, e isso é inevitável, nós agradecemos por aquilo que Deus nos faz, mas às vezes nós não prestamos atenção nas pessoas que Deus usa ao nosso redor, para que a gente chegue no propósito, e muitas vezes eu vejo isso constantemente acontecendo. As pessoas às vezes até mudam de igreja, e aí criticam a igreja que o ajudou até aquele instante, mudam de trabalho, e falam mal do proprietário da empresa que deu o salário até aquele instante. Deixa eu dizer uma coisa para você, seja grato pelas pessoas que Deus coloca no teu caminho, para que você chegue no propósito que Deus tem na sua vida. Uma vida de gratidão leva você a ter uma vida de grato, porque tudo que plantamos, colhemos. Se você é grato, atrás de você virá uma geração que será grato pela sua vida. Se você é ingrato, você vai sofrer ingratidão no caminho da sua história. Esse moço era grato. Se Elias espirrasse, ele já estava dizendo assim: saúde. Talvez ele já dissesse, como a gente brinca com o pastor, se espirrar mais tarde já está saúde garantida. Ele era fiel, independente de qualquer coisa. Uma outra coisa que eu vejo nessa mesma qualidade, ele desejou ser mentoreado, discipulado. Às vezes, irmãos, a gente acha que porque temos uma promessa, acha porque Deus falou com a gente não precisa de mais ninguém. Deixa eu dizer uma coisa: procure mentoria na sua vida. Procure pessoas que vão discipulá-lo, que vão te levar ao lugar da promessa. Não abandone, não ache que sozinho você vai chegar. Ei, deixa eu dizer uma coisa: Deus criou o ser humano sociável para viver uma vida social e não viver uma vida de independência. Não viva sozinho. Pessoas que tentam viver sozinho sempre vão acabar tendo problema na sua história. Mas eu vou dizer uma palavra profética: Deus vai levantar pessoas sábias para te ajudar, para te mentorear, para discipulá-lo e dizer: vem comigo que eu vou ser com você. Olha só Elias para dizer assim: eu vou ajudar esse camarada a ficar no meu lugar. Mas não, Elias o ensinou, o discipulou, porque não adianta só receber a unção. Ele receberia a unção e no outro dia ele ia falar: e agora, o que eu faço com ela? Mas não, ele foi discipulado, foi mentoreado. E essa mentoria foi tão bem feita que a Bíblia fala que o ministério dele foi frutífero do início do ministério até o dia em que ele morreu. Só para você ter uma ideia, abrindo um parênteses para te explicar algo, nas vésperas da sua morte, ele cego, já com a saúde debilitada da idade, não porque a saúde o pegou no meio do caminho. Ele já tinha passado 50 anos de ministério. A Bíblia fala que o rei procura ele, aleluia, e diz: meu pai, carros e cavaleiros.
O rei não precisou falar mais nada, ele falou, eu sei o que está acontecendo. Abre a janela e atira flechas, porque a flecha do Senhor vai te ajudar. No final da vida dele, ele ainda profetizava. No final da vida dele, ele ainda tinha unção na vida dele. No final da vida dele, ele ainda usava aquilo que ele aprendeu com o mestre Elias para a vida dele. Diga comigo assim, mentoria pode apontar o meu futuro. Agora deixa eu dizer algo para você. Para ser mentor na sua vida, escute isso. Primeiro, tem que ter a mesma fé que a sua. Primeira coisa. Não procure alguém que vá discipular você que não crê em Cristo, que não crê em Deus da mesma forma que você crê. Eu vejo muitas pessoas buscando conselho em ímpios. Ei, deixa eu dizer uma coisa, Deus está te dando unção para você ser conselheiro deles e não eles conselharem você. Ah, pastor, mas então eu não posso ter amizade com as pessoas que eu tenho. Não estou falando de amizade, estou falando de mentoria de pessoas que dão direcionamento na sua vida. Porque ser amigo é uma coisa, você tem relacionamento. Jesus comia com fariseus, mas você vê, aliás, com pecadores, mas você vê nenhuma vez um pecador falou, Jesus, você tem que ir por ali. Pelo contrário, ele sentava no meio deles e ele é quem mentoreava os pecadores. Era ele que discipulava, era ele que falava. E até mesmo quando os discípulos diziam para ele, mas Senhor, o Senhor sabe quem está falando com o Senhor? Ele dizia assim, não só sei como vou levantar ele para a glória do nome do Senhor. Então não deixe ser discipulado por quem não tem a mesma fé que você. Segundo, busque mentoria em quem já passou pelo lugar que você está passando. Sei que está gravando, mas tem que falar. Gravando não, está transmitindo. Imagine um casal com problema de relacionamento procurando um sacerdote que é proibido pela sua religião de casar. Como ele pode aconselhar? Se ele não tem experiência na área. Como pode? Para um relacionamento, uma mentoria para um relacionamento, precisa de um casal que já tenha passado por lutas. Que conheça a história de um casamento, que possa dizer, eu já tenho tantos anos de casado com a mesma esposa. Não saia procurando mentoria com quem não tem. Outro dia alguém disse, pastor, vi uns conselhos aí de uma pessoa, eu falei, e o que ele falou para você? Ele falou, pastor, ele falou que você não está dando, é para me largar mesmo. Eu falei, quem é que falou isso para você? Ele falou, é o fulano de tal. Eu falei, entendi. Você sabia que ele está no quarto casamento? Não, ele não falou isso para mim. Eu falei, eu estou falando. O primeiro casamento dele foi com fulano, o segundo com ciclano, eu sabia quem era o nome das mulheres dele. Eu falei, está no quarto casamento. E sabia que ele já está morando em casa separada com esse atual casamento? O olho daquela pessoa esbugalhou assim. Eu falei assim, porque ele não tem uma vida perfeita que deu certo, ele quer que a vida dos outros também não dê certo. Quer um conselho? Até que a morte os separe. Você não precisa se separar. Você precisa de pessoas certas para te dar a direção certa, para você reconstruir aquele amor que você tinha, porque esse amor não foi embora, está aí. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, é um pastor. Semana passada, 2 semanas atrás, eu fui ministrar no encontro de casais lá no Cajuru. Os Dálmatas, nem sabia. Dálmatas achava que era só o nome de cachorro, é um bairro também. Achei o tal do bairro dos Dálmatas. E minha prima congrega lá e ela fez um encontro de casais. Quando eu cheguei lá, ela falou, deixa eu apresentar o meu pastor para você. Eu falei, amém, não. Quando eu fui ver, era o pastor que há 3 anos atrás queria se separar por causa de um conselho. E ele estava lá com a esposa dele, com um sorriso no rosto, porque tinha uma filhinha de 2 anos. Desses 3 anos que eles queriam se separar,
o diabo queria romper o nascimento de uma promessa na vida deles. E eles passaram 3 anos e estão vivendo bem. E a promessa nasceu e já tem 2 anos na vida deles. Deixa eu dizer uma coisa. Ei, procure mentores que possam de verdade te dar a mão e te levantar. O mentor de Eliseu nada mais foi do que Elias. Mentores precisam estar ou pelo menos igual ou acima de nós, nunca abaixo. Porque ele precisa pelo menos ter força para te ajudar a subir e não descer. Mentores vão te levar para o lugar da promessa. A última coisa que eu vi nessa palavra, nesse texto e contexto da vida dele, que o fez ter uma vida abençoada, é entender que nós temos a nossa família, que nós temos a nossa mãe, o nosso pai, temos o conjunto todo montado de família, mas se nós não vivermos uma paternidade espiritual, nós não vamos viver as bênçãos do nosso Pai que está no céu. Explica melhor, pastor. No final da história, quando a Bíblia diz que Elias estava se levantando, ele disse: meu pai. Ele buscou paternidade. E quando ele buscou paternidade, ele se posicionou como um filho para receber a promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, você não é qualquer um no reino, você é filho e filha de Deus. Sabe qual é um problema que tem travado as nossas vidas de recebermos as bênçãos de Deus? É porque nós não estamos nos comportando como filho. E eu não estou falando de obediência, estou falando de amor. Nós temos tratado Deus como um Deus, aquele Deus carrancudo, sentado num trono, pronto para castigar. Mas na verdade, Ele é um Pai de amor que Jesus ensinou. Qual é o filho que pedindo um pão, o pai vai dar a ele uma serpente ou uma pedra? Deixa eu dizer uma coisa para você. O teu Pai que está no céu tem o melhor para a sua vida, tem coisas grandes para a sua família. Você precisa aceitá-lo como um Pai. Aleluia. Ele é o teu Pai. Deixa eu contar uma coisa para você. O desejo dele é dar mais do que aquilo que você espera. Não é assim a nossa vida? Nossos filhos pedem coisas para a gente batalha para dar aquilo que eles querem. Mas no fundo a gente queria dar mais. A gente se esforça para mais. A gente se esforça para ir mais longe com Ele. Aleluia. Um dia Deus foi bater um papo com um profeta. E ele disse assim: viu, eu preciso que você escreva algo para a geração futura. E o que eu escrevo, Deus? Escreve assim: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus caminhos não são como os seus caminhos. Porque os meus pensamentos e os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. E no final eu vou te dar a paz, o desejo, a promessa que você tanto quer. Sabe o que Deus está dizendo? Ele quer surpreender você naquilo que é a sua expectativa. O teu Deus quer te surpreender além daquilo que você espera. O teu Deus quer te levar para um lugar maior do que é a sua expectativa. E o teu Deus, deixa eu dizer uma coisa, se você ainda lembra disso, Ele está vivo, não é um Deus morto. E se Ele está vivo, Ele pode cumprir a promessa na sua vida. Ele pode fazer acontecer mais do que você tem esperado. Tempo novo de uma vida abençoada. A Bíblia fala que Elias operou uma série de milagres no seu ministério. Eliseu operou o dobro. Porção dobrada. Em lugar de vergonha, dupla honra. Que Deus tem para você, vai surpreender você.